Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui pela TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje já foi jornalista, trabalhou em rádio e TV e agora é um servidor público. Mas este não é o principal fator. Ele faz filmes nas horas em que está de folga, por assim dizer, e é um vencedor. Nos últimos 3 festivais de cinema de Bagé, ele já participou e nos últimos 2 ele venceu como melhor filme. Antônio Almeida é o nosso entrevistado de hoje. Antônio, obrigado por estar aqui no estúdio conosco. Agradeço eu, sempre, né? A gente tem que ser eternamente grato às oportunidades que nos dão, às pessoas que se dispõem a nos ouvir. Então, na verdade, eu sou grato, obrigado, né? Antes de tudo, pela oportunidade. TV, rádio e Correio do Sul, que eu não posso esquecer, que eu não citei, verdade. Né? Que efetivamente foi onde eu aprendi muito, assim, com o José Gino, Mário Lopes, Paulo Fontes, Seu Vilmar, enfim, essa gente toda aí, onde eu comecei a sentir o cheiro da gráfica, né? O cheiro do jornal, aquele chumbo derretendo, então, fantástico. A comunicação sempre esteve presente para ti. Em que momento que tu deixou de ser um agente da comunicação para ser um servidor público, um policial? Olha, Paulinho, o grande problema, assim, a gente vive num país de instabilidades, essa é a grande verdade, né? E tu fazer cultura ou viver de cultura, viver da arte, é uma coisa, né? Hoje em dia a gurizada já está conseguindo fazer isso, mas numa época de nós, talvez um pouco mais maduros, né? Era uma coisa complicada. E eu optei, assim, por vir, né, para o serviço público pela questão da estabilidade. Eu acho que de repente, né, tu vai, sei lá, tu vai andando, tu vai caminhando, aí tu constitui família, tu tem filhos e tal. E fica uma coisa meio volátil, assim, né? Por exemplo, eu trabalhei na TV e a gente sabe que TV, e não é assim, não vai aqui nenhuma crítica, né? A TV de maneira alguma, né? Eu sempre agradeço a oportunidade que me deram de ter estado lá, enfim, me serviu muito, né? Mas TV é cara bonita, né? Tu tem que ter um rosto bonito, né? TV, tu tem um cabelo, tem uma aparência, a não ser um Paulo Santana, né? Lazier Martins, né? Pessoal que é consagrado, né? Que tem essa característica. Mas a gente no interior não, e a realidade é essa, infelizmente. Eu comecei a pensar, digo, pô, eu estou ficando velho, qual é o meu futuro nessa questão toda? Né? É complicado, né? Daqui a pouco eu vou sair do vídeo porque eu estou ficando velho, estou ficando feio. Bom, e aí o que eu vou fazer? Como, né, eu tinha, na época lá, eu tinha feito letras, né? Depois me formei em Direito, fui fazer um concurso público. E assim acabei indo para a polícia, assim, circunstancialmente. E tu vê que as coisas são tão bonitas, né? A vida da gente é uma coisa que, sei lá, eu acho que Deus, né, ou essa energia superior que existe, ele acaba nos aprontando, né? E com coisas boas. Tu vê que eu saí dos veículos de comunicação, deixei essa parte que eu gosto muito e um dia, se puder, eu volto, né? Saí dali e fui parar dentro da polícia. Bom, o que tem a ver polícia, né? Tu há de me perguntar, as pessoas, né, haverão de perguntar, o que tem a ver polícia com jornalismo, né? Depende da ótica, né? Eu digo que tem tudo a ver, né? Por quê? O jornalista, vocês, né, saem em busca da notícia para informar o cidadão, para informar a comunidade. Está acontecendo isso foi tal, né? Na polícia, o que a gente faz? A gente sai atrás daquele que cometeu um ilícito, né, que agiu contrário à lei, para apurar esse fato e informar o Poder Judiciário. Então, de certo modo, tu continua produzindo da mesma forma, né? De repente, não um texto jornalístico, aquilo que as pessoas veem, mas tu está fazendo um texto técnico para informar o Judiciário. Então, tu continua, os personagens são os mesmos. Vive um pouquinho mais perigosamente ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, mas também essa é uma questão, polícia e tal, né? Eu acho que hoje, pela circunstância da atual, né, momento que a gente vive, eu acho que todos vivemos no eterno risco, né? De repente eu mais, porque de repente, né, eu e os meus colegas policiais mais, porque a gente de repente está enfrentando, né, aquilo, né, na frente, né? Mas qualquer um, né, tu, enfim, as pessoas que estão assistindo também, de repente está pagando, né, a tua conta na lotérica, chega o cara lá, um assalto, e de repente, dependendo da maneira como tu mexeu, o cara vai lá e te dá um tiro. Essa é a realidade. Então o risco todos nós corremos. Então, é uma coisa assim que não me preocupa muito, né? Eu acho que ninguém vai antes da sua hora também. Eu sou meio da teoria fatalista da coisa e tal, né? Ninguém vai antes, né? De repente pode ficar meio
meio coxo e tal, mas né, ninguém vai antes da hora. Tu falasse na televisão, o que veio primeiro? TV, rádio ou jornal na tua vida? Não, na verdade veio jornal. Né? Foi no Correio do Sul que efetivamente aprendi. Que ano foi isso? Faz tempo, na década de 80 isso. Década de 80 lá. Eu cheguei no Correio do Sul logo depois que saiu o Marcos Pérez ali, que era repórter. Depois teve o Maurício. Isso quando ainda era ali na Avenida 7 de Setembro? Ali? Sim. Ali? Aqui na Avenida? Aqui na Avenida 7 de Setembro, ao lado da Rádio Cultura, na verdade. Né? Ali que comecei. E sem noção nenhuma. Quer dizer, eu sempre tive uma coisa assim, eu gostava e gosto muito de escrever. Né? Sempre fiz isso. No colégio, redação, aquela coisa, eu sempre fazia. E tinha um problema muito sério com a questão do ler. Né? Então eu fazia a redação e tal, e a professora dizia, tu vai ler. Pô, ali era um balde d'água, né, cara? Porque eu nunca gostei dessa coisa assim, meio da exposição. Embora a gente saiba que, de repente, em determinados momentos da vida, tem que enfrentar isso, né? Mas, na verdade, eu nunca gostei, assim, vai lá e fala. Eu não curto muito isso. Mas, né, fui fazendo e tal. E aí teve uma época, assim, que eu lembro que eu meio murchei, assim, eu não conseguia mais escrever porque ficava, vão me chamar para ler. Então eu comecei a não escrever mais, eu comecei a escrever mal. Atrelava uma coisa... Associando, né? Tinha esse mecanismo assim. Mas depois foi passando, eu continuei escrevendo tal, e foi indo, participando de antologias, né? Fazendo poesia e tal. E fui indo, fui cair no jornal tal. Aprendi estilo completamente diferente, né? O estilo jornalístico não é o estilo literário, né? São coisas completamente diferentes, mas que te permite, assim, dentro dessa leitura do jornalismo, essa questão do sinteticismo, né? De tu conseguir, de repente, numa coisa de 20 laudas, de repente tem que botar em uma lauda e de repente tem que reduzir aquilo a meia lauda ou um terço de lauda. Então isso é interessante, esse poder de concisão assim do texto jornalístico é interessante. E é uma coisa que eu acho que eu até uso ainda nos dias de hoje, quando escrevo e tal, consigo fazer. Quanto tempo foi de Correio do Sul? Correio do Sul foram 4 anos, quase 5 anos, na verdade. Eu saí dali para a RBS, que também não tinha noção nenhuma, né? As pessoas me perguntam assim, mas TV, né? Tu tinha... Cara, eu não sabia nada. O que eu sabia da TV? Ligar e desligar e trocar de canal. Né? Isso é o que eu sabia de televisão. E fui para lá aprender. Né? O dia que o Roni César, né, me convidou, estava no Correio do Sul, disse, fazer um teste na TV. Eu disse, não sei nada de TV. Ele disse, mas não tem problema. Tal. Aí eu lembro que o Mário Pereira, de câmera, né, saiu comigo. E ele disse, não, faz o texto, fazer o texto tranquilo, né, rolou. Agora tu vai fazer uma passagem, né, falando ali e tal. E eu disse, o que é isso? Eu disse, não, tu vai aparecer falando para a câmera. Eu disse, mas como é que faz? Ele disse, tu fala aí o texto, tá. E foi indo, sabe, foi rolando. Aí eu fiquei um mês assim, meio em off na televisão, só aparecia a voz, né, e tal. Mas de repente foi aparecendo e foi amadurecendo e tal, e foi, né? Aí deu o que deu, resultou nesse processo todo de TV, assim. Mas foi uma coincidência, até porque naquele momento tinha outras pessoas também que já tinham a prática do microfone, eu não tinha essa prática, né? E que já tinham uma atuação assim. Quanto tempo foi de TV? De TV, 4 anos também, 4 anos. E foi dali que, na TV eu pedi demissão e tal. Aí acabei indo para a Candiota, a assessoria da empresa, o primeiro governo de Candiota lá, o seu Odilo. E depois rolou um programa na Rádio Cultura, um programa jornalístico, que era a ideia do coletivo, assim, né? Que era uma galera lá, me desculpe assim, se ficou alguém de fora, mas tinha lá Marcos Pérez, Joscar Saraiva, tinha o Tomazini, Orlando Brasil, era uma galera, assim, tal. Era uma coisa muito, muito doida, assim, porque era uma coisa, eu não sei como é que o programa ia pro ar, porque todo mundo produzia, todo mundo agendava e tal, mas a coisa rolava. Era de variedades, era de entrevistas? Não, era entrevista e fatos do dia a dia, só que era voltado à área rural. Mas era legal, porque aí a gente pincelava ali do Correio do Povo, Zero Hora e Correio do Sul, enfim, o que tinha, a gente ia indo e já acertava o entrevistado. Porque a grande facilidade, assim, né, Paulo, é que a gente sendo de Bagé e conhecendo as pessoas, fica mais fácil, né? Então, de repente, eu tô sem pauta, não tem ninguém que... Paulinho, não quer falar lá sobre a vaca holandesa que ganhou o prêmio e tal? Não, tem aqui. Então, essa coisa acaba rolando, assim, e se torna mais fácil, né? Eu não sei se isso te torna mais preguiçoso ou não, mas
A verdade é que é bom e facilita, né? Quando tu estavas em rádio, já era servidor público ou ainda não? Não, eu estava numa transição. Exatamente. Depois que eu saí da cultura, eu tive ainda fazendo assessoria, trabalhando com o Orlando Brasil, né, na assessoria da imprensa do professor Morvan, Urcamp. E dali, eu estava concluindo direito também, e foi dali que eu já saí direto para a polícia, fui chamado para a escola e tal. Isso lá em 1995, né, e dali fiquei. 95 já vão 18 anos. É tempo, né? É uma vida, né? É por isso que meu cabelo ficou branco e tal, né? As preocupações. Esses dias o meu filho, né, brincando, né? E o meu filho disse, pai, tu tá com pelado na cabeça, tal. Eu digo, pois é, filho, isso é preocupação, porque chega o final de mês, tem conta para pagar, tal, e eu começo a coçar, né? Então, de tanto coçar, gastou. Ele disse, pai, eu não vou mais coçar a cabeça. Então, essas coisas. Assim. Agora, como é que pintou o cinema? Como é que surgiu a ideia de produzir filmes? O que foi isso? O que te levou a fazer isso? Bom, o primeiro motivo assim, que me levou à oficina de cinema é o fato de gostar de escrever. Né? Eu escrevo até hoje, assim, né? Então eu digo, tá aí uma sacada legal que eu nunca fiz. Né? De repente o roteiro de cinema deve ser uma coisa, né, bem legal. E assim eu caí na oficina, né? Assim eu fui para a oficina. Só que foi uma experiência tão boa, sabe, tão positiva, assim, e assim tu vai me ouvir falar muito do coletivo. Eu gosto muito dessa questão do coletivo, assim. Eu acho que no coletivo a gente perde as vaidades, né? Eu acho que ninguém tem que ter vaidade, né? Eu acho que a gente está no mundo, né, vive em sociedade, a gente está num processo de crescimento, mas tem que ser um crescimento conjunto, porque não adianta nada, né? Tu crescer individualmente, não adianta eu crescer individualmente. Porque isso, né, dessa forma individual, dessa forma pensada, né, assim, posta dessa maneira, individualizada, eu acho que a gente não acrescenta nada, a gente não agrega nada, né, para o mundo. Agora, quando a gente pensa no coletivo, né, que de repente se eu jogar um papel de bala no chão, né, que esse papel de bala, de repente, se juntando com milhares de outros papéis de bala, vão cair numa boca de lobo, vão entupir e vão causar uma inundação na cidade, eu estou pensando no coletivo e eu estou conseguindo mudar isso. Então, fui para as oficinas, né, pensando nisso, nessa ideia do coletivo, comecei a trabalhar com o pessoal e a coisa foi rolando. Aí fiz fotografia, né, aí acabou rolando direção e caí nas oficinas assim. Bom, a partir da oficina, filmes coletivos, né, daí o primeiro roteiro que eu produzi na oficina foi O Último Baile. 3 festivais atrás, nós estamos no terceiro Festival Internacional de Cinema, que a gente já ganhou um prêmio, muito modesto, é verdade, né? Que foi o melhor desenho de som. Mas ali já foi o meu primeiro roteiro. Bom, a partir dali surgiram outros, a gente foi fazendo. Bom, terminaram as oficinas e agora o que a gente faz? E cinema, assim como literatura, assim como jornalismo, assim como TV, eu acho que é uma coisa meio de cachaça, assim, né? Se a gente provar e gostar, velho, tu te perdeu, né? Aí não tem mais. Aí eu acho que nem tratamento te cura mais isso, né? E aí surgiu, né, fazer o Bife, por exemplo, que foi, citasse no início ali, que foi um filme que o ano passado ganhou o melhor filme e tal. Uma parceria com o La Ronda, que também é um irmãozão, assim, né, um cara que merece, né, a todo momento ser lembrado, porque o La Ronda, além de ser um grande profissional, é uma grande pessoa, é um cara assim que tem a história, né, das imagens em Bagé. E é uma pessoa assim de um coração, de uma grandeza fantástica. O Bife foi editado pela Maria Elisa, uma cineasta de Porto Alegre, já bem conhecida também. E esse ano a gente teve a felicidade com as vozes, né, já com uma equipe no coletivo de novo, né, uma equipe já bem maior, junto com Paulo Renato Pinheiro, junto com Tom Pérez, La Ronda. A gente aí já teve felicidade esse ano de pegar a direção, de pegar melhor filme, né, de pegar esse prêmio aí de Memória e Patrimônio, e de ter sido selecionado para o festival em Lisboa. Então, eu acho que essa questão do brilho, né, tem que brilhar o sol, tem que brilhar as estrelas, né? A gente está aqui de passagem, né, e se vier a sombra, a gente fica sombra também. Então, não tem que ter esses ataques, né, desculpa a expressão, mas esses bichismos, né, esses chiliques de, porque eu sou... ninguém é nada, cara, né? A gente vai e acaba, né? É uma passagem muito curta que a gente tem nesse plano, terminou e está todo mundo igual, todo mundo é osso, né? E aí não tem cor,
né? Não tem cabelo, não tem pele, não tem mais cheiroso, né? Não tem mais bonito, aí fica todo mundo igual. Isso é fantástico, né? A gente termina igual. Né? Vamos falar um pouquinho então sobre o filme que tu ganhaste esse ano no festival. Como é que surgiu a ideia de fazer As Vozes que Eu Vi? Paulinho, eu tive com o rádio assim, uma relação muito estreita, embora não vivendo o rádio, né? De participar de lá e tal. Mas na minha infância, lá eu estou com 50 anos, né? E o que tu via na tua infância? Vamos um pouquinho mais para trás então. Cara, ali, ó, Maricô de Vila, por exemplo. Aí tinha um programa, né? O Céu e Chão da Querência, né? Era nos domingos isso aí, e que era gravado no Auditório da Cultura. Bom, eu ia ali com a minha avó, por exemplo, para ver Gildo de Freitas, Teixeirinha, José Mendes, né? Zé da Estrada, e por aí ia. Tinha atrações, tinha gaiteiro e tal. Eu ia com a minha avó ali assistir, né? E na época em que eu era guri, né, tinha ainda a questão das radionovelas, por exemplo. E minha mãe escutava, estava ali, dava de manhã, né, e estava fazendo comida, limpando a casa e o radinho mandando bomba, né, tá ali, tá mil. E eu estou lá ouvindo e tal. Os comerciais, um oferecimento, produtos Gessilever e tal, vozes e tal. E aí ficava ouvindo tal. Por quê? Porque na época não tinha televisão. Né? Na minha época aí de infância lá, 6, 7 anos, a televisão era artigo de luxo, né? É verdade. E esse dia eu estava, acho que foi com meu filho até, que eu estava comentando, eu digo, pô, a televisão colorida, sei lá, eu não conhecia assim, quando era muito pequeno. Então o que o pessoal fazia? Colocava papel celofane, verde, azul, e aí ficava colorido. Tá? Então, mas isso um bom tempo depois, né? Então a questão era rádio mesmo, rádio jornal, né? Então era o que eu ouvia ali. E isso eu acho que de certo modo ficou impregnado em mim, essa coisa, né? E aí vem andando tal, e aí vão produzir o que pro festival, vão produzir o que tal, pô, né, custo é complicado, não tem... Pô, cara, eu tenho uma ideia assim, pô, de repente, né, porque a ideia inicial era fazer uma mistura de rádio com cinema, né, porque ele se chamaria, na verdade, o projeto original seria As Vozes que Eu Vi, os Filmes que Vi. E aí também é uma questão assim de remeter lá à infância, né? Que é muito matiné e tal, trocar gibi no Glória, aquela coisa toda. Mas só que aí comecei a pensar, digo, pô, mas isso não vai ficar viável, né? Porque pela questão de tempo, de festival, né? Vai fazer um curta-metragem, aí se passar de 15 minutos o pessoal está tesourando, assim, né? Então fica complicado. Digo, então vamos ficar nas vozes, de repente os filmes que vi vai ficar, né, para um outro momento e tal. E foi construindo, pô, quem é esse pessoal? Vamos ler, né? Então, e automaticamente, pô, Maricô de Vila, né? Ouvia, Vassionir, né? Edgar Musa, né? Que eu ia no estádio do Guarani, eu morava ali perto, ia assistir jogo ali, ver tal, e tava o Musa lá, como diz meu pai, radiando, né? Fazendo aquelas transmissões e tal. E venho ali, Sivaldo Souza, né, Ito Carvalho, né, pessoas, e a senhora Aristides Cursi, né, o Sebastião Pereira, o Claudiran, e a coisa foi se compondo assim, foi se formando e virou isso aí que deu. Mas eu acho que isso é de certo modo, um resgate assim, que eu faço da minha infância e de repente aquela coisa assim, pô, muito obrigado a vocês, né? Esse pessoal que começou no rádio, que era uma coisa completamente louca, assim, a gente não tem noção, hoje a gente pega o telefone, né, levanta e fala no rádio, ao vivo, né? O pessoal não tinha essa possibilidade, né? Primeiro que tu não conseguia ligar para a rádio, porque não tinha aparelho, aí o pessoal transmitia, não sabia se estava saindo no aparelho receptor ou não, então os caras eram artesãos, assim, faziam coisas fantásticas e tal. E além disso, eu acho que pensando nisso também, esse resgate da minha infância de ouvir rádio novela e tal, a gente pensou depois, assim, a gente, pô, por que não um presente para a nossa cidade, né? Porque a gente dá um presente para a pessoa é fácil, né? Pô, eu sei que o Paulinho gosta muito de um vinho. Tu fez com esse intuito. Fiz com esse intuito. Dá um presente para a cidade. Independente de qualquer coisa. Né? E eu sempre disse isso. A partir do momento que a gente se reuniu para começar a compor, a desenvolver o filme, eu digo, cara, eu vejo essa ideia, eu vejo esse projeto como um presente que a gente vai dar para a cidade. Eu acho que dar presente para as pessoas é muito fácil. Né? Agora, tu dar um presente para a cidade é uma coisa complicada. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu materializo isso, né? Para uma comunidade toda? Esse vai ser o nosso presente. Né? Isso vai ser, né? Daqui a um tempo eu vou passar, não vou estar mais aqui, mas
a gente vai deixar isso para a cidade, né? E efetivamente deixando. Claro, né, Paulinho, que muitas são as pessoas que passaram pelo rádio, muitas, né? E de repente a gente está sendo injusto assim e não poder, e aí por uma questão técnica, né? E tu bem compreende isso, questão de tempo, enfim, não haveria possibilidade de inserir todas essas pessoas dentro do projeto. A gente pensou, né, por questão de contato, de falar, de conversar e tal, colocamos essas pessoas. Mas através delas, que são a história também, porque começaram lá naquele primeiro momento, mas através delas a gente quer passar essa homenagem, né, esse muito obrigado a todos eles, porque, né, são parte desse bolo todo que foi realizado. E eu acho que ficou um belo presente para Bagé, uma coisa que, né, porque as vozes que eu ouvi é uma coisa de pretérito, é uma coisa de passado, né? Então a gente desenvolveu o projeto, ele ficou presente, e hoje eu acho que já está futuro, né? As vozes que eu vi, né, elas estão sendo ouvidas hoje, serão ouvidas para sempre, né? Porque aquilo ali está registrado, aquele material, enfim, vai ficar para... Teve alguém que já tenha partido, que de repente tu gostaria de ter incluído, mas obviamente por não já ter passado o tempo, já ter falecido, tu não pode incluir? Algum outro? Não, tem assim, por exemplo, eu ouvi e achava ter a voz assim fantástica, Roberto Burns. Assim, ó, na minha memória, eu acho que uma das vozes mais bonitas, mais belas que eu ouvi, né? Assim, fantástico. Vozeirão. Ernesto Lima, outro cara fantástico, assim, que está no andar de cima e tal. Né, um jornalista assim, que fez história também, né? Uma pessoa que eu gostaria muito, né, de ter colocado no documentário, mas que infelizmente, né, por problemas outros, inclusive de saúde e tal, o tio Léo Duarte, filho, né, do saudoso Heraldo Duarte, fundador da Rádio Cultura, que trouxe a Rádio Cultura para o Bagé, primeiro gerente da rádio e tal. O tio Léo Duarte, assim, uma pessoa fantástica, assim, eu gostaria muito de ter podido inserir nesse material, né? A gente gostaria muito, mas infelizmente, né, não foi possível, né, por uma série de problemas e tal. Mas fica assim, né? Eu quero render essa homenagem, né, em nome do pessoal que produziu comigo lá, a Ronda, o Renatinho, o Tom, enfim, fazer esse agradecimento, assim, porque são pessoas que muito fizeram e que, sem dúvida, né, muito nos disseram, né, e muito continuam a nos dizer, porque se a gente vive esse momento hoje, a gente vive porque eles começaram a andar de alguma forma. Então, grato, muito obrigado. O filme vai participar de um festival em Lisboa, Portugal. Tu imaginava que ia ter essa repercussão? Não, Paulinho, sinceramente não, né, e não faço demagogia. Né? E te digo assim, porque de repente parece, pô, o cara vai para o festival e acha que não. Claro que tu ir para um festival, né? Tu colocar o produto que tu concebeu, a apreciação de alguém e dizer que não espera nada, tu é um grande mentiroso. Sem dúvida que tu é. Eu acho que se tu vai, tu quer, ou que as pessoas te digam que tá uma merreca, ou que tá bom, ou que tá mais ou menos. Né? A gente espera isso, no mínimo, né? Então dizer que ia para o festival e não esperava nada, é mentira, né? A gente sempre espera. Bom, aí os prêmios foram saindo, eu digo, pô, não deu, né? Eu digo, mas eu estou com o maior prêmio aqui, né? A nossa equipe está com o maior prêmio, viu o quê? A gente deu o presente para Bagé, fechou. Bom, aí está lá na melhor direção, eu digo, pô, direção, sei lá, é uma coisa complicada, né? Eu acho que de repente tinha outros filmes, né, tão bons quanto, né, ou até melhores e tal. E aí, pô, melhor direção, pô, as vozes. Pô, que legal, né, cara? Pô, que bacana e tal. Aí a gente tá voltando assim, pô, melhor filme. Pô, fantástico, né, cara? E festival, claro, que não tava esperando, assim, uma coisa muito, muito mágica, assim, sabe? Quando será exibido em Portugal? O Festival Itinerante de Cinema da Língua Portuguesa em abril. Ele acontece 2014. Em abril de 2014. Vais estar lá? Gostaria, né? Aceitando patrocínio, tá? É complicado, né, Paulinho? Porque tu vê assim, tu fazia cinema, cara, a gente põe dinheiro em cima, né? Eu e Renato e tal, a gente acaba colocando, não adianta, não tem como, entendeu? Então, pô, é $2.000 a passagem para Portugal, a princípio, né? Deve estar em torno disso. É muito. Pô, se tu olhar no contexto, não, entendeu? Mas para mim né? Para o Renato, tenho certeza que é. Então, de repente, tu gastar $2.000 dá 4 mil e pouco.
Aí a gente faz aquela, pô, seria interessante ir lá, pô, fantástico, né? Gostaria muito. Mas eu não tenho como ir, por exemplo, né? Eu não tenho essa grana assim para ir, não, né? Tem outras prioridades na vida, tal, tem contas a pagar e tal, então não tem como, é complicado, né? Mas o importante assim não é a presença física, né? De quem realizou isso, né? O importante não é a presença física minha, do Renato, do Tom, do La Ronda e tal. O importante é que esse produto está lá, né? O importante é que Portugal, né, reunindo todos aqueles países da língua portuguesa, vão estar, no momento em que esse filme estiver sendo exibido, vão estar com os olhos voltados para a nossa cidade, para Bagé, né? Isso é fantástico, né? Quer dizer, aí a gente consegue dobrar o prêmio, né? Quer dizer, a gente fez uma coisa que é de Bagé e de repente as pessoas vão estar olhando para Bagé também. Então, né? Pô, é uma relação de amor com o Bagé, então que bom, né? Só em estar lá está valendo, está rendendo, está criando e tal. Eu acho que, né, essa cidade, mais do que nunca mais. E Bagé é mágica, né? Eu sempre digo, porque as coisas acontecem aqui. Isso eu conversava contigo sobre isso. É verdade. Aqui cai balão, aqui prende juiz que desvia dinheiro. Enfim, as coisas efetivamente acontecem em Bagé. É uma coisa louca isso. As vozes que eu vi mostram o teu lado de ídolo da infância, da magia do rádio. Tu acha que essa magia existe ainda hoje? Ou ela sumiu, ou ela passou um pouco? Onde é que está a diferença do rádio de ontem para o de hoje? Embora com mais tecnologia. Paulinho, eu acho assim que cada momento é um momento na tua vida, né? Eu acho que esse momento que nós estamos aqui agora, esse momento é único, ele não acontece mais, né? A gente jamais vai conseguir repetir isso. E o rádio é a mesma coisa, quer dizer, aquele momento era o momento da magia do rádio, né? Por quê? Porque a gente não tinha, por exemplo, tecnologia, né? Hoje as pessoas deixaram de ouvir rádio? Não, as pessoas continuam ouvindo rádio, né? Aí hoje, por exemplo, tem a oferta da FM, que roda muita música. Eu já gosto do rádio falado, né? Daquela coisa de discutir, eu gosto disso. O programa do Musa, por exemplo, eu sou fã número 1 ali do Visão Geral, porque é aquela bagunça, como ele mesmo diz, tal. Mas o rádio naquele momento era mágico porque nós não dispunhamos de outras coisas. Não tinha televisão, por exemplo, tá? Tinha televisão, havia, claro, mas na maioria dos lares, eu morava na periferia da cidade, não tinha, né? Na minha vizinhança ali, sei lá, eu acho que, sei lá, 10 quadras depois da minha casa morava minha madrinha que tinha televisão, isso depois de muito tempo. Então o rádio era aquela coisa mágica, né? E hoje não, a coisa está muito, o rádio, né, e as relações, elas estão muito voláteis, né, me parece assim, porque, pô, apertou a mão, oi, tá, tudo bem, tchau, sabe? Por isso, né? E as ferramentas que estão disponibilizadas aí tu tem internet, aí tu tem um tablet, tu tem não sei o que, não sei, aí dispositivo móvel no celular, né? E a gente pode fazer uma leitura assim, disso aí também, né? Daquele momento do rádio, né, hoje, que as relações elas estão meio que se perdendo nisso tudo também, né? Porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, pois é, cara, aí eu tava aqui no quarto, não sei o que, tá falando com meu filho que estava na sala. Cara, computador falando, pô, que coisa louca isso, cara. Mas tu vive no virtualismo. Isso é uma coisa normal hoje. Não, sem dúvida. Exagero ainda, lado a lado. Os dois estão na rede social conversando. Quer dizer, é maluco isso. Então, claro que o rádio, na minha opinião, eu acho que ele perdeu a magia, sem dúvida, entendeu? Mas rádio continua sendo rádio. Ele vai ser sempre rádio, como veículo de comunicação. Agora, eu acho que aquela coisa romântica, assim, as pessoas, né? Eu lembro, assim, por exemplo, de sentar na mesa, as pessoas sentarem, né, ao redor da mesa, com o rádio ligado, né? Então, ficava aquele grupo familiar ouvindo rádio, né? Isso não tem mais, né? Isso acabou, né? Mas o rádio, enquanto instrumento, enquanto ferramenta, é para sempre, com certeza, né? Tu acha que a TV também foi afetada pela tecnologia? Por essa necessidade que as pessoas têm de estarem agarradas no celular, no tablet, no smartphone? Com certeza, Paulinho, com certeza, porque experiência, né? Eu já fiz isso. E é uma coisa maluca isso, as pessoas chegam em casa, ligam a televisão, né? Então, vou assistir televisão. Não, a televisão está assistindo as pessoas,
né? Porque li, eu acho que automatizou aquela coisa, e aí eu não sei como é que, eu não consigo, meu HD não suporta isso, né? De processar essa série de informações, é celular, é tablet, não sei. E aí tu pergunta, pô, tu viu? Não vi, o que foi mesmo, o que foi? Sabe, é uma coisa louca, assim, sei lá, as pessoas estão sendo bombardeadas. É só para preencher o ambiente. É para preencher, de repente, para não falar e tal. E as pessoas não estão mais se falando também, né? Essa é a questão. E aí eu digo, a gente percebe que está ficando velho, né? Quando começa a sacar essas coisas, assim. Eu acho que eu estou ficando velho por isso, né? Porque as pessoas estão se distanciando, sabe? É uma coisa louca, tu não enxerga ninguém mais, né? E às vezes eu até faço isso, né? Fica uma coisa meio pirada, assim. Eu digo, pô, faz tempo que eu não vejo o Paulinho. Ele diz, pô, Paulinho, como é que tu tá, cara? Pô, tá com saudade de ti, né? Tá bem? Tô legal, tô legal. Que bom. E nem isso, sabe? As coisas vão passando com uma velocidade. Pô, a gente tá no final do ano já, né? E o início do ano foi ontem. Então, essa loucura, né? Esse cotidiano louco, assim, que tá, é muito maluco, assim. E aí a gente volta para aquelas questões históricas, assim, e resgatar isso, sabe? Porque aí eu acho que a gente começa a refletir, pô, até que ponto, né, vale eu me acelerar do jeito que eu me acelero, né? As pessoas estão ficando doentes, né, nessa loucura, né, que eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer, eu tenho... E estão ficando, quer dizer, o que tem de amigos, assim, dentro da minha faixa etária e tal, botando bolinha no coração, né, tendo problemas e tal, então... E quem é que inspirou, do ponto de vista de cinema, para fazer cinema? Teve algum diretor, algum filme tenha te marcado para te chamar a atenção para o mundo do cinema? Cara, assim, eu gosto muito do Woody Allen, assim, sabe? Eu acho que ele faz umas leituras bem interessantes, assim. Porque é curioso, assim, tu até vai rir disso que eu vou te dizer. Mas eu não olho muito filme, Paulo. Assim, eu olho algumas coisas, um cinema mais sei lá, alguma coisa mais cult, alguma coisa mais fora do mercado, assim. Porque eu acho que eu estou num processo, assim, de formação de personalidade dentro do cinema. Então eu não quero me poluir muito, né? Pode ser louco isso, é coisa da minha cabeça, né? Mas eu acho que essa questão, assim, dessa fábrica que tem em torno do cinema, de criar e tal, eu acho que acabam vindo determinados clichês. Eu acho que porque a cabeça da gente é um troço muito filho da mãe, assim, né? Tudo que tu vê, tu tá colocando. Em algum momento, né, se entrou, vai ter que sair, né? Então, de repente, tu tá colocando no material que pode ser interessante, que pode ser diferente, elementos, sei lá, comerciais, assim. Não que não tenha que ser comercial, né? Mas, sei lá, por enquanto eu tô assim, eu olho, né, realmente olho, vejo filmes e tal, mas não sou um grande assistidor de filme, vamos dizer assim. Mas gosto muito do Woody Allen, eu acho um cara bem interessante, assim. Eu acho ele bem... Já está planejando algo para o futuro, em termos de filme? Pois é, o Renato, né, que está nessa parceria, ele disse, pô, cara, tu é uma máquina aí, tu tá sempre pensando e tal. E realmente, cara, eu tô sempre assim, imaginando, sei lá, é que quando tu faz a coisa com carinho, né, com amor, com tesão, cara, não tem, é como tu gostar de alguém, né? Pô, tu tá gostando de uma mulher, pô, não tem como tu não pensar nela, né? Pô, de repente o teu último pensamento é nela, né? O primeiro pensamento é nela, né? Teu filho, né? Pô, de noite, pô, meus filhos, pô, legal, né? De manhã, mesma coisa. Então é assim, sabe? E tu anda na rua, e é fantástico isso, Paulinho, porque as coisas, né, elas estão aí. Né? Apesar desse loqueteio que a gente vive, né, nesse mundo moderno, as coisas estão saltando aos teus olhos, né? Ao mesmo tempo que é louco isso, que transforma, que dá movimento, que agiliza, tal, que a gente se queixa, pô, porque eu não falo mais, porque, né, eu tô ligado nessa coisa de tecnologia, não tenho tempo, mas as coisas estão saltando, os temas estão aí, eles estão pipocando, quer dizer, então tu de repente poder, né, dar um frame a menos, né, nesse tempo que está rolando louco, né, e tu ficar um pouquinho para trás e começar a perceber que as coisas estão rolando. Mas tem vários projetos, assim, né, para Bagé tem algumas coisas assim que a gente já está pensando, já estamos, né, sim, pensando no festival do ano que vem, e vamos ver, as coisas, né, estão acontecendo, assim. O que tu espera do futuro? Do festival ou para mim? O Antônio Almeida.
Cara, assim, eu quero viver, meu. Quero viver. Eu acho assim que... Cara, sabe que a gente chega num ponto da vida, assim, cara, que eu acho que tá bom, sabe? E pra mim, eu acho que tá bom. Eu não espero nada da vida, né? Eu espero ser feliz, eu espero fazer minhas coisas e deixa a vida rolar, sabe? Eu acho que tá bom demais, cara. Eu acho que Deus me deu mais do que eu mereço, assim. Com certeza me deu mais do que eu mereço, porque, né, tenho meus filhos lindos, assim, né, tem as pessoas que eu amo muito, né, tenho meu trabalho, né, cara, tenho a minha casa, tenho amigos, né, tenho o Paulinho, meu amigo. E é isso aí, cara. Eu acho que assim, racionalmente falando, né, eu acho que, né, Deus, ou seja lá quem for, eu acho que está me dando muito mais do que aquilo que eu mereço. Assim, tu é um cara religioso? Ou vamos tirar a acepção religiosa? Tu é um cara que tem muita fé? Cara, eu acredito que o mundo é uma energia, entendeu? E dependendo aí de como tu anda, essa energia ela flui para o bem ou flui para o mal, né? Mas gosto assim muito do espiritismo, né? Kardecista, assim, eu acho uma coisa... O que tem eu acho que diz muito, né? O kardecismo diz muito, né? Porque é uma coisa que não é religião, na minha opinião, acho que é uma coisa mais de filosofia. E que não é aquela coisa, com todo respeito, assim, a todas as religiões, a todas as crenças, a todas as fés. Não é aquela coisa que fica te dizendo que tu não pode usar isso, que tu não pode usar aquilo, que tu não pode fazer isso, que tu não pode fazer aquilo. Não. O que eu gosto do espiritismo, o que eu gosto do kardecismo, né? Que ele te diz, velho, tu tem o livre-arbítrio. Tu quer fazer, tu faz. Sabe? Tu sabe o que é certo, tu sabe o que é errado. Bom, a partir daí, se tu quer fazer certo, maravilha. Se tu quer fazer errado, bom. Né? Tu sabe a consequência que vem disso. Então, eu acho isso muito profundo, assim, muito legal. O que te move? Cara, move essa vontade, assim, de andar, sabe? De poder fazer coisas, entendeu? De poder retribuir. Bagé, por exemplo, eu tenho uma relação, né, sei lá por que eu tenho isso com Bagé. Eu gosto de Bagé, eu sou bagense, né, nascido, criado, educado e tal. E eu tenho uma relação, assim, de amor com Bagé, que é uma coisa fantástica, assim. Não sei de onde, entendeu? Mas, sei lá, eu passo aqui, olho as ruas, sabe, essas ruas largas, né? Esse casario, essa fachada que, infelizmente, essa sede imobiliária das pessoas, né? As pessoas não conseguem se dar conta disso, né? Alguns empresários, enfim, que os caras vão lá, cara, isso, assim, é um crime, vão lá e derrubam fachadas, sabe, destrói uma história, cara. E eu acho que isso é como, de repente, tu pegar o teu pai que tá ficando velho, né? Tá lá com seus 70, 80 anos, vai lá e dá uma machadada na cabeça do cara. Né? Pô, matei, ele tá velho. Né? E a gente não pode fazer isso. A gente não pode cometer esse assassinato para a cidade. Então, né, o que me move, o que eu espero é isso, entendeu? Que as pessoas consigam ver, entendeu? E eu poder também, né, nessa relação, dar mais para Bagé, de alguma forma, né? Com aquilo que de repente eu tenho a pretensão de dizer que acho que sei um pouco, né? Que de repente é escrever, fazendo cinema e tal. Mas é isso aí, sabe? A evolução sobre esse aspecto da arquitetura da cidade te incomoda? Incomoda, cara. Incomoda porque, nada contra. Eu não conheço a França, né? Mas talvez um dia venha conhecer, gostaria. Me falaram isso, que tem um entorno ali que são prédios antigos, ninguém mexe. Então, as construções modernas, né, elas são feitas fora, né, num outro eixo. Porque essas construções modernas, em determinado momento, elas também serão parte da história, né, sem problema. Mas eu acho que não tem porquê, entender, se tu misturar novo com velho. Né? Imagina eu, com 50 anos, querendo andar com uma guriazinha de 17, 18 anos. É complicado, é feio isso. Então não tem que misturar essa arquitetura belíssima que nós temos em Bagé, essas fachadas fantásticas, de repente é prédio reto, espelhado, sabe, não cabe, não tem porquê. Não tem porquê a gente fazer esse assassinato com a nossa história, né? Porque ali, mais do que as casas, mais do que as fachadas, né? Ali estão vidas. Ali está impregnada a energia de pessoas que, 1800 e pouco o Bagé estava aí. E isso está ali dentro, né? E as pessoas não se dão conta que de repente elas vão lá e derrubam tudo isso. Elas estão derrubando a história, estão derrubando uma energia, estão derrubando uma série de coisas, de elementos
né, visíveis e não visíveis que ali estão agregados. E, infelizmente, assim, essa coisa lá. E aí vem aquela questão do dinheiro. Né? Dinheiro. Né? Quer ver um exemplo, assim? Não tenho procuração para falar sobre ela, mas uma pessoa que eu a conheço, né, de ver, tal, nunca tive a oportunidade, espero ter ainda, de conversar com ela, a dona Zuleika Torrealba. Eu acho uma pessoa fantástica, assim, porque ela não é bagéense. E a preocupação que ela tem, né, com essa questão das casas, das fachadas, da história, né, de Bagé, pô, ela é muito maior do que muito bagéense que anda aí, que derruba a casa e tal. Eu acho ela, assim, fantástica e recupera, né? Então é uma pessoa, assim, maravilhosa, que eu admiro muito por isso, por ter essa preocupação e, sei lá, de repente essa similitude de pensamento, né, que eu tenho e que ela tem e que ela realiza, porque ela vai ali, recupera e faz. Então isso é fantástico. Tu falaste de alegrias, tem algum momento triste na tua vida que tenha te marcado? Pois é, sabe que esse tempo eu estava falando sobre essa questão, assim, né? Sobre momentos tristes, eu acho que todos temos, né, Paulinho? Todos temos, né? Mas existe algum que às vezes algum fato que tem mais? Não, sem dúvida, mas assim, ó, tirando aquela coisa, sei lá, tu perder um familiar, né? Uma pessoa que, né, querida e tal. Cara, eu não posso dizer assim que a minha vida é triste, sabe? Tem momentos, entendeu? Que tu fica mais down, assim, mas não diria assim, aquela grande tristeza, não tem, cara. Eu acho assim que... Porque a gente reclama de barriga cheia, essa é a grande verdade, né, cara? A gente é feliz, né? A gente é que torna os momentos mais tristes, né? Mais infelizes e tal, mas na verdade a gente é. E esses dias eu estava fazendo um exercício com um conhecido meu, falando para ele, tá com problema e tal. Eu digo, cara, tenta me elencar aí 5 coisas ruins que te aconteceram, mas tirando morte de familiar, não sei o que e tal. Essas coisas mais básicas, assim, né? E ele ficou pensando, 5 coisas, né? Ele ficou pensando, pô, eu digo, não, mas isso aí não, né, tá fora daquela proposta que eu falei e tal. E ele pensou muito, tal, assim, eu digo, tá, agora coisas boas, tá? E aí ele começou a coçar a cabeça, cara, mas tu vê, tia, das tristezas eu lembro, mas das felizes, eu digo, tá, mas não vai nascimento ter filho, né, essa coisa assim e tal, mais básica. E aí pensou e não conseguiu. Eu digo, cara, tu sabe por que isso aí? Né? Que tu tá lembrando das coisas ruins, né? E não tá lembrando das coisas boas, porque as coisas boas são infinitamente maiores na nossa vida. E constantes. E a gente não se dá conta. Né? O fato de poder estar falando contigo agora, né? O fato de poder estar te ouvindo, né? O fato de poder estar respirando, estar enxergando, poder andar, né? De ver o sol nascer, de tu poder ter a possibilidade de chegar na tua casa hoje e almoçar, tá com a tua esposa, tá com o teu filho. Cara, isso não é grande? Né? Tu poder ver a luz do dia, né? Tu poder ver estrela, ver sol, ver a luz. Isso é grande, cara. Isso é muito grande. Né? E, no entanto, a gente fica lembrando das coisas tristes. Né? Por quê? Porque elas são muito poucas. Então, é claro que é difícil, né? Tu lembrar de um fato, né, entre 1000... Né? É mais complicado, que agora tu lembrar de um fato em 5, pô, aí é barbada, né? Então eu acho que, e a gente está para ser feliz, né? Eu acho que a grande verdade é essa. O ser humano é complicador, né? O ser humano é complicador. Então as pessoas ficam aí, porque isso, porque aquilo, né? No trânsito vê as pessoas estressadas, se puteando e tal. Antônio Almeida foi o nosso entrevistado de hoje. Obrigado, Antônio, por ter estado conosco, contar um pouquinho da tua trajetória, do teu modo de enxergar o mundo e sucesso pelos filmes que tu realizaste. Então, que bom, né, que tu me oportunizou isso, né, essa possibilidade de estar aqui, de conversar contigo, de ter ficado esse tempo. Com certeza. E que essas coisas se perpetuem, né, que a gente possa efetivamente se encontrar mais vezes, né, e conversar e discutir, né, o mundo, discutir as relações, as coisas que acontecem por aí. Obrigado, eu acho que é uma oportunidade ímpar, assim. Parabéns, né, à TV Câmara que oportuniza isso, com certeza há pessoas muito mais interessantes até para serem entrevistadas, para virem aqui e se manifestarem e tal, mas agradeço assim a tua lembrança que eu digo que é mais pela amizade, pelo carinho que tu tens comigo do que por merecimento mesmo. Eu que te agradeço. Se tu diz. Esperamos que você tenha gostado. Antônio Almeida foi o nosso entrevistado de hoje. Você pode conferir esta e todas as outras entrevistas no nosso endereço www.câmarabagé.rs.gov.br. Até o próximo programa.